Boa tarde, pessoal. A matéria dessa semana é verbos. Então, nós vamos iniciar, ainda há mais coisa a ser vista, mas nós vamos aqui dar a introdução a essa matéria. Então, os verbos, eles vão sempre indicar uma ação, né? Alguém que pratica alguma ação, um estado, a forma como a pessoa está, ou fenômeno da natureza. Aí não é ninguém que pratica ação ou está, e sim a natureza é quem produz. Então, eu coloquei aqui um exemplo de cada. Um verbo de ação. Uma frase que indica um verbo de ação. Andei até o ponto de ônibus. Então, aqui o verbo andei indica o quê? Indicação. Eu fui, andei até o ponto de ônibus. De estado, Mariana é feliz. O verbo é aqui, ele indica o estado, é a forma como Mariana é. Ela não precisa fazer nada, praticar nenhuma ação para ser feliz, ela é feliz. Então, o verbo é aqui, o verbo ser, indica o estado. E fenômeno da natureza, trovejou muito essa noite. Trovejou, o verbo trovejar aqui indica o fenômeno da natureza, não foi ninguém que praticou, simplesmente a natureza. Então, são os três elementos aqui que os verbos indicam. E aí a gente tem a forma nominal ou infinitiva do verbo. O que é uma forma nominal? O que é um verbo na forma nominal ou na forma infinitiva? É quando ele não está nem no presente, nem no passado e nem no futuro. A gente a gente pode dizer que é quando ele, a forma como ele é encontrado no dicionário, né? E aí as formas nominais, elas sempre vão ter três conjugações. A primeira conjugação, que é quando o verbo termina em ar, então, falar, gostar, brincar, trabalhar. A segunda conjugação, quando o verbo termina em er, beber, ver, escrever ou perder. E a terceira conjugação, que é quando o verbo termina em ir, pedir, mentir, ferir, sorrir. Então, vocês podem ver que esses verbos, eles não estão nem no presente, nem no passado e nem no futuro. Então, eu pego o verbo na forma infinitiva, né, na forma nominal, falar. Se eu quero colocá-lo no passado, eu digo falei. No presente, falo, falarei, no futuro. Mas a forma nominal é quando ele está na sua forma como é encontrada no dicionário, né? A forma primitiva, antes da gente conjugar ele, né? No presente, no passado, no futuro. E sempre vão ter essas três conjugações aí. Primeira, ar, verbo terminado em ar. Segunda, verbo terminado em er. E terceira, verbos terminados em ir. E o que, que é o modo verbal, gente? O modo verbal, o nome já diz, é o modo como o verbo se apresenta, né? O modo como a gente expressa alguma coisa. E nós temos três modos verbais. Nós temos o modo indicativo, que é quando o verbo dá uma ideia de certeza, faz uma afirmação. Coloquei um exemplo aqui, fui à escola. Então, o verbo fui aqui é uma afirmação, é uma certeza. Eu fui à escola ontem. Então, esse verbo, ele está no modo indicativo. Temos o modo subjuntivo, que é quando o verbo dá uma ideia de dúvida. Se eu fosse à escola, aprenderia tudo. Aqui, essa frase, o verbo fosse, ele não indica uma certeza, e sim uma dúvida. Se eu fosse, mas não é certeza que eu vá. Então, esse verbo fosse está no modo subjuntivo. E temos o modo imperativo, que dá a ideia de ordem ou pedido, súplica, né? Vá à escola. Aqui, esse verbo vá, eu estou dando uma ordem ou fazendo um pedido, né? Então, esse verbo está no modo imperativo. Lembra? O imperador, aquele que manda. E aí também nós temos as pessoas verbais. É de quem se trata, quem pratica uma ação, quem fala ou de quem se fala, não é? As pessoas verbais são eu, tu, ele, nós, vós e eles. Então, essas são as pessoas verbais. E aí, o eu, a gente diz que é a primeira pessoa do singular. Então, é a primeira que aparece lá e está no singular. Então, eu, primeira pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do singular. Ele, terceira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. E eles, terceira pessoa do plural. Então, eu fui à festa. Então, eu sou uma pessoa. Então, é quem praticou a ação, no caso, né? Fui eu. Então, é a primeira pessoa do singular. Ele viajou ontem. Então, ele, terceira pessoa do singular, foi quem praticou a ação aqui de viajar. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou deixar essa matéria, esse vídeo, né, explicativo, e também as questões para vocês fazerem e entregar daqui a 15 dias. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, que eu estarei à disposição.
Tudo bem?